E a liturgia de hoje nos propõe, a partir do capítulo 13 de São Mateus, um dos grandes discursos de Jesus. No capítulo 5 de São Mateus, temos o discurso do Sermão da Montanha, que é o primeiro grande discurso. No capítulo 10 de São Mateus, temos um segundo grande discurso, que é o discurso missionário de Jesus. E agora, no capítulo 13, temos um grande discurso de Jesus, que ele começa a partir de uma parábola, a parábola do semeador. Toda vez que Jesus contava uma parábola para aquele povo, qual que era a intenção de Jesus? Às vezes a gente escuta, Jesus está contando uma parábola, né? Então Jesus contava uma parábola porque ele usava elementos do dia a dia. Sim. Jesus contava uma parábola porque ele queria que aquele povo entendesse de forma mais clara e de forma mais simples aquilo que ele queria comunicar. Sim, também. Mas toda vez que Jesus contava uma parábola, além de usar os elementos do dia a dia, além de tornar a comunicação mais acessível, toda parábola que Jesus conta, ela traz um enigma, ela traz um mistério. Jesus está contando algo, está usando elementos do dia a dia, está tornando acessível, mas por detrás daquilo que ele está falando, há um enigma, há um significado mais profundo. E essa parábola de Jesus, que inicia um grande discurso dele, Jesus conta uma parábola dizendo que o semeador saiu a semear e que ele foi lançando as sementes. E ele fala 4 tipos de solos que recebem essa semente. Aquele solo que fica à beira do caminho, aquele solo pedregoso, o solo no meio dos espinhos e depois um solo fértil. E aí depois Jesus, ao caminhar do Evangelho, ele já vai explicando um pouco o significado. Então vamos só retomar algumas coisas. O semeador é o próprio Jesus. Ele semeia a palavra do Pai. Ele semeia a palavra do reino. O primeiro solo, que é o solo que está à beira do caminho, o que diz Jesus? É alguém que ouve a palavra do reino, ouve a palavra do Pai, mas não compreende, não tem atenção. Vem o maligno e rouba essa palavra. E esse solo não pode gerar fruto. O segundo solo, que é o solo pedregoso. A semente é lançada no meio do solo, a palavra do reino é lançada, a pessoa recebe a palavra com alegria, até com uma certa euforia, com um entusiasmo, mas quando vem a primeira perseguição, a primeira provação, o primeiro sofrimento, a primeira frustração, a pessoa abandona o caminho. A pessoa não permite que a palavra semeada gere frutos. O terceiro tipo de solo é o solo no meio dos espinhos. A pessoa ouve a palavra, recebe a palavra num primeiro momento, mas depois as preocupações do mundo, as preocupações da vida presente, a ilusão das riquezas sufocam essa palavra e ela não gera frutos na vida da pessoa. E o quarto tipo de solo, a palavra é semeada, a palavra do reino, a palavra do Pai é semeada e o solo é fértil. A pessoa busca acolher a palavra com a mente e com o coração. E se a pessoa acolhe a palavra, essa palavra vai dando frutos na vida da pessoa. Padre, qual o solo que nós somos? E nesse momento da minha vida, qual que é o solo da minha e da sua vida? Nós podemos passar por todos os solos ao longo da nossa vida. Nós podemos receber a palavra à beira do caminho, mas não compreender e o maligno roubar. Nós podemos ser o solo pedregoso, que acolhemos a palavra no primeiro início, mas quando vem um sofrimento, uma decepção, uma frustração, nós abandonamos a palavra. Podemos ser o solo no meio dos espinhos, que recebemos a palavra, mas ficamos preocupados demais com as coisas do mundo, com a ilusão das riquezas e abandonarmos a palavra. E também podemos ser uma terra fértil. Também podemos acolher a palavra e deixar que essa palavra produza fruto na nossa vida. A escolha é nossa. A decisão é nossa. E quando nós nos colocamos diante da palavra, e de maneira especial, a palavra de Deus escrita, que é a Sagrada Escritura,
porque a Sagrada Escritura é a palavra de Deus escrita. Aqui nós cremos claramente que Deus nos fala. Você já alguma vez, não precisa me responder, não precisa levantar a mão, mas alguma vez na sua vida, você já pensou assim, Deus não fala comigo? Deus não me comunica nada? Minha vida está complicada, está difícil, Deus se mantém em silêncio? Será que Deus não nos fala nada? Será que a palavra que hoje nós ouvimos, a primeira leitura de Isaías, a segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, o evangelho de hoje que nós ouvimos, será que Deus não está nos falando nada? Ou será que nós, que não estamos sendo uma terra fértil para acolher essa palavra? E mesmo dentro da Santa Missa, quando o padre faz a homilia, pelo menos eu não vou falar tudo, gente. Eu não vou estender demais a homilia, vocês me conhecem, já estão me conhecendo, né? Então eu não vou estender demais. E por que nós precisamos ter atenção da palavra? E se o padre não disse algo na homilia, mas que está nas leituras e que é um consolo para você? E que é um sinal de fortaleza? E que é um sinal de ânimo para você? E se algo que apareceu nas leituras de hoje, que eu não vou comentar na homilia, mas para você é uma luz no momento que você está vivendo na sua vida. É preciso ter atenção à palavra. É preciso nos colocar na liturgia diante da palavra, atentos a ouvir aquilo que Deus nos fala, porque algo Ele nos comunica. Na Sagrada Escritura, nos acontecimentos da vida, na criação do mundo, Ele sempre nos fala algo. O problema é que nós, muitas vezes, não estamos atentos para acolher essa palavra. No nosso dia a dia, já que na liturgia da igreja, gente, eu acho que uma das belezas de nós sermos católicos é que nós não vivemos de improviso. Nós não vivemos de supostas revelações particulares. Nós não vivemos de que Deus me disse algo. Claro que Ele pode dizer algo em particular, mas na liturgia da igreja, nós temos uma estrutura. Na liturgia da igreja, nós temos todos os dias, pelo menos uma leitura e um evangelho. Ali nós temos a certeza de que Deus nos comunica algo. No domingo nos reunimos para ouvir a palavra, para estar diante da Eucaristia, mas no dia a dia, pelo menos com a palavra de Deus escrita, que é a Sagrada Escritura, nós podemos ter um contato e saber que Deus nos fala. Eu sei que o nosso dia a dia é muito corrido, o meu também. Eu sei que o seu dia a dia é muito corrido, com trabalho, com casa, com família, com filho, com neto. Mas pare para pensar no seu dia a dia. Se você ouvir o Evangelho do dia, ou se você ler o Evangelho do dia, fazer um momento de reflexão, ali você pode saber que Deus está te falando algo. Se você para uns minutinhos diante da leitura do dia, ou diante de alguma leitura da Sagrada Escritura, ali você sabe que de alguma forma Deus está te falando algo. Deus está me falando algo. Eu, Padre Rafael. E se nós acolhemos essa palavra como uma terra boa, acolhemos na mente e no coração, mesmo que a passos lentos, essa palavra vai produzindo fruto em nossa vida. Eu, Padre Rafael, estou muito longe de onde eu deveria estar. Muito longe. Sou muito falho, muito pecador, muito limitado. Mas quando eu olho para trás, eu vejo o que é a palavra de Deus e o que Deus já tem feito na minha vida. Meus colegas de seminário que o digam. O padre Adriano, que foi ordenado comigo, de vez em quando ele me fala: ei, Rafael, quem te viu no seminário e te vê agora, Deus já trabalhou muito. Eu falo: está trabalhando ainda. Então, será que Deus na sua vida, se você permitiu que essa palavra entrasse no seu coração e na sua mente, será que Deus já não mudou alguma coisa? E será que Deus não quer mudar ainda mais? Ele não quer transformar o seu coração? E o meu coração também? Queridos irmãos e irmãs, a partir da liturgia de hoje, dessa parábola do bom semeador, saibamos que Deus sempre nos fala, nos acontecimentos da vida, na criação, mesmo no meio do sofrimento, e na palavra de Deus escrita, que é a Sagrada Escritura, todos os dias nós podemos receber uma palavra, que às vezes vai nos animar, que às vezes vai nos confortar, que às vezes vai nos fazer uma correção também, porque faz parte. Mas é uma palavra que, se nós acolhemos, ela gera frutos em nossa vida.